Atenção, o evento já vai começar. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos à RA SIC Caxias. O tema da palestra de hoje é Caxias do Sul, Gestão de Marca e Reputação. E damos boas-vindas ao nosso palestrante, César Freitas, que é sócio-diretor de Estratégia e Planejamento da Critério Resultado em Opinião Pública. Senhoras e senhores, as palestras da RA ficam disponíveis no canal da SIC no YouTube. Agora, nos telões, as marcas patrocinadoras e apoiadoras da nossa RA SIC Caxias. O projeto Degustar de hoje é com o Passo do Vinho e Vinícola Tonê. Com muito orgulho, apresentamos a Cantina Tonê, um verdadeiro símbolo da tradição e da paixão pela cultura italiana. Localizada em Caxias do Sul, na charmosa linha 40, a cantina preserva a história e os sabores herdados de gerações, oferecendo vinhos, sucos e espumantes, hospitalidade calorosa e uma experiência enogastronômica única. Visitem um lugar onde cada detalhe conta uma história. Os vinhedos que emolduram a Cantina Tonê são cuidados pessoalmente pelo seu Ivo Tonê, patriarca da família, com carinho e dedicação necessária para a obtenção da melhor qualidade dos seus vinhos. No dia 25 de outubro, haverá o primeiro jantar enogastronômico do Passo do Vinho. Mais informações, contate a Jussânia, do Passo do Vinho. Senhoras e senhores, para sua saudação, convidamos ao palco o presidente da SIC Caxias, Celestino Oscar Louro. Saudação muito especial, muito carinhosa ao César Freitas, que é sócio-diretor da Critério, Resultado em Opinião Pública. Bem-vindo à nossa casa. Prefeito de Caxias, Adilaude Domênico, vereadora Marisol Santos, representando a Câmara de Vereadores, aos ex-presidentes aqui da nossa casa, à imprensa e a cada um das senhoras e dos senhores que escolheram estar aqui na nossa SIC no dia de hoje. Eu quero começar a nossa RA compartilhando com todos um importante balanço da visita que nós realizamos lá em Brasília nos dias 16 e 17. Estivemos lá juntamente com o nosso vice-presidente de indústria, Rubem Bisi, e com algumas outras lideranças aqui da cidade e da região. Nesses 2 dias, nós tivemos uma agenda muito intensa de audiências com senadores, com deputados federais e com diversos representantes do poder
Executivo Federal. Nós levamos lá para essas autoridades pautas muito relevantes para o nosso setor produtivo aqui da Serra e, sem dúvida, para o Brasil também. Entre elas, nós destacamos a reforma tributária, a tão sonhada reforma administrativa, a reestruturação do setor energético e questões ligadas à competitividade de todo o setor produtivo. Nós conversamos com representantes de diferentes bancadas, diferentes partidos, dialogamos com ministérios, reforçamos a posição da nossa entidade na defesa de um ambiente de negócios mais estável e mais favorável ao desenvolvimento. Tivemos, por exemplo, a oportunidade de tratar das medidas provisórias que impactam na tarifa da energia elétrica, além de avançarmos em articulações que trarão a Frente Parlamentar do Empreendedorismo aqui para a nossa SIC Caxias no final do mês de novembro próximo. Também estivemos com senadores e deputados gaúchos, fortalecendo a interlocução política em torno das nossas pautas. No Ministério da Fazenda, discutimos questões macroeconômicas e de comércio internacional. E encerramos a nossa missão com a certeza de que as nossas reivindicações foram muito bem acolhidas e ganharam um espaço na agenda nacional. Essa receptividade confirma o reconhecimento que a SIC Caxias conquistou ao longo dos anos como uma entidade respeitada lá em Brasília e porta-voz do setor produtivo, não só de Caxias do Sul, mas também da nossa Serra Gaúcha e com um pouco de ousadia do nosso estado. Além dessa prestação de contas da nossa missão, hoje também temos mais um anúncio importante a fazermos para Caxias do Sul. Nós estamos lançando um projeto de place branding para a nossa cidade, motivo pelo qual o César hoje é o nosso palestrante. Esse movimento, ele nasce da convicção de que Caxias do Sul precisa se posicionar de maneira clara e consistente, também fora dos seus limites geográficos, fortalecendo a sua imagem como polo industrial, comercial, de serviços, de tecnologia, de cultura e humano. Trata-se de pensar e planejar como queremos que Caxias seja vista, percebida e reconhecida, não apenas aqui internamente, mas por investidores, empresários, turistas, lideranças políticas e a sociedade brasileira, reforçando a sua imagem como um polo de inovação, um polo de turismo e um polo de investimentos. Afinal, a forma como somos percebidos lá fora influencia diretamente na atração de negócios, de talentos e de oportunidades. Para o sucesso do projeto, nós contamos com a expertise de uma empresa gaúcha, a Critério, resultado em opinião pública, que se comprometeu a nos entregar um trabalho à altura da importância deste propósito. Estamos certos de que as entregas e os resultados corresponderão às expectativas de toda a nossa comunidade e contribuirão para elevar ainda mais o prestígio de Caxias do Sul no cenário nacional e até internacional. A SIC Caxias se posiciona como entidade indutora de todo este movimento e para o qual nós queremos entregar os ativos mais valiosos das nossas lideranças empresariais, o conhecimento e o tempo de cada um. Para isso, a SIC conta com diversos parceiros, a quem nós agradecemos desde já a confiança e o engajamento nesse projeto. Não estamos falando aqui de um projeto de alguns dias ou de algumas semanas, mas de um projeto consistente, uma construção de muitos anos, que resultará em acumulação de uma marca, de uma identidade, de uma reputação muito fortes, que irão ampliar em muito a percepção de valor que de Caxias do Sul
para o mundo. Não seremos pioneiros, é verdade. Vocês verão logo mais, na palestra do César, os exemplos que são inspiradores para nós. Mas, com certeza, o legado será um orgulho para toda a nossa comunidade. Muito obrigado e uma ótima RA a todos. Senhoras e senhores, na vitrine RA temos a participação do Simplas. O espaço Somos o Amanhã, de Sérgio Ítalo Weber, recebe visitas de segunda a sexta, das 8h30 às 12 horas e das 13 às 17h30. Hoje, após o almoço, a Laura, responsável pelos projetos do Simplas, estará disponível para guiar vocês. O local é em frente ao consulado, saindo do restaurante à esquerda. Aberto a todos os interessados em plásticos, transformação e economia circular, com experiência interativa. Passe pelo espaço e ganhe um brinde ao final da visita. Confiram o vídeo. Você já parou para pensar de onde vem o plástico? Ou para onde ele vai depois de usarmos? Da origem à economia circular. Da indústria à nossa rotina. Tudo está aqui. Para estudantes, empresários e todos que acreditam em informação com propósito, somos o amanhã. Somos o espaço Sérgio Ítalo Weber. Venha nos conhecer. O sindicato organizou um sorteio. Vamos ao ganhador. E o ganhador é Oli Paz. Você pode retirar o seu brinde ao final da RA. Estamos nos últimos dias para garantir a participação no monumento dos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Uma homenagem grandiosa que será construída na Praça da Estação, em Caxias do Sul. Sob o tema De Raízes Fortes a Horizontes Infinitos, o monumento valoriza o legado de coragem, trabalho e fé dos nossos antepassados. Agora é a sua vez de honrar essa história. Participe. Sua empresa, sua família e sua trajetória merecem estar eternizadas neste capítulo que celebra a força das nossas origens. Confiram o vídeo. De raízes fortes, nasceu uma cidade construída com coragem, trabalho e união. 150 anos depois, celebramos essa jornada com um monumento que conecta gerações. Faça parte dessa história. Tenha o nome da sua família ou da sua empresa eternizados nessa obra. Acesse monumento150anos.com.br e saiba mais. Realização SIC Caxias, Mídia Partner, Grupo RBS. Ao final da palestra, teremos um painel de perguntas. Você pode enviar sua pergunta acessando a ferramenta pelo QR Code disponível nos telões ou na sua mesa. E para falar mais sobre o projeto de Place Branding de Caxias do Sul, convidamos ao palco da RA SIC Caxias, César Freitas. Bem-vindo. Imenso prazer e uma honra estar aqui com vocês hoje neste palco que representa provavelmente a mais profícua, a mais atuante associação empresarial do Rio Grande do Sul. Saúdo o presidente, em nome do presidente Louro, os empreendedores, todos que estão aqui, e em nome do prefeito Adiló, todas as autoridades públicas
e fico muito feliz, em nome da Critério, resultado em opinião pública, apresentar esse projeto. Mas acho que é interessante contar por que eu estou aqui. Por que nós vamos fazer esse projeto? Eu sou jornalista há 39 anos. Desses 39 anos, 35 em redações da TV Globo, 30 na RBS TV, onde pude compartilhar muitas tarefas, né, com a minha querida colega, vereadora, mas jornalista, Marisol Santos. E nessa experiência, daquele lado do balcão, na redação, a gente vê alguns fenômenos interessantes, que são instituições que enfrentam, em algum momento da vida, em algum momento das atividades, uma crise, um desvio, algo que não dá certo, uma atitude errada ou um processo que pode redundar em algum desastre. Normalmente, isso não significa aquela instituição. A parte não determina o todo. Mas eu observava daquele lado as instituições reagindo de uma maneira que acabava contaminando toda a história daquela instituição. Por outro lado, essa mesma instituição é capaz de ter atitudes de relação comunitária, de colaborar com a comunidade, e essa história nem sempre é contada. E eu via do outro lado que a gente tinha que correr atrás dessas boas histórias, e os jornalistas são cobrados, né, Marisol, por só dar notícia ruim. Mas as pessoas têm uma certa dificuldade em contar as boas notícias, como a gente vai ver aqui, né? Então, depois de 35 anos de profissão, eu queria mudar de vida. Nos últimos 10, havia dirigido o jornalismo da RBS TV. Aí, nesse momento, eu encontro minha querida amiga, e hoje sócia, a Soraya Hanna, que está me acompanhando aqui, a quem agradeço a companhia, que é responsável, inclusive, por estar aqui, porque ela disse: César, a gente teve, de um lado, a Soraya que está aqui, que eu conhecia como da direção de comunicação do Banrisul, do Moinhos de Vento, e do meu amigo Kleber Benvenu, que foi secretário da comunicação do Estado, justamente no governo do Caxiense Sartori, numa época que atrasava salário, foi uma época muito dura, e quem é que estava do outro lado lá falando isso? Eu. E do outro lado, o secretário com quem eu conversava todos os dias. E essa tensão no relacionamento, ao contrário de criar afastamento, pelo contrário, criou lealdade, proximidade, e esses dois meus queridos amigos me convidaram para me associar a Critério Resultado em Opinião Pública, que é uma empresa que hoje tem sede em 4 estados e que, ao longo do tempo, já atendeu todas essas instituições que estão aqui atrás, e que hoje atua com cerca de 120 projetos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e alguns estados do Brasil e Brasília. E temos a felicidade também de atuar muito próximo aqui de Caxias do Sul com meu querido colega jornalista Egui Baldasso. E foi numa dessas vindas para cá, porque a gente começou a ser demandado mais vezes aqui na Serra Gaúcha, por instituições, empresas e pessoas, que a gente veio visitar a SIC para se apresentar e contar que a gente estava cada vez mais atuante aqui na Serra Gaúcha. E uma dessas conversas com o presidente Louro e a diretoria, a gente foi lembrando de uma série de ações que compuseram a história desta cidade, desta região. E aí a gente lembrou de como a gente trata a reputação na Critério e conversamos sobre isso. Na Critério, a gente costuma dizer que a reputação ela é importante, primeiro, porque gera confiança. Quando a gente vende produtos ou serviços, mais do que vender aquele produto ou aquele serviço, a gente está vendendo a confiança nesta relação, a confiança em quem produz. E a reputação é importante para ter esse reforço na confiança. Garantir a atração e retenção de talentos. Vocês provavelmente sabem melhor do que eu, uma
a pesquisa da Fiergs essa semana mostra que na indústria a carência de mão de obra qualificada chega a 85,5%. O maior índice de todos, né? E de toda a história desta avaliação. Nós precisamos garantir que os melhores cérebros fiquem próximos da gente. O presidente Louro lembrava que nos últimos 10 anos, 800 mil gaúchos com qualificação deixaram o Rio Grande do Sul. São cérebros que fariam diferença aqui. Traz um diferencial importante na hora de se diferenciar dos nossos competidores. Quem é conhecido por toda a sua imagem, não só na qualificação dos seus produtos ou serviços, leva uma vantagem competitiva. Na hora da crise, o melhor é que os nossos próprios clientes, os nossos próprios públicos de relação nos defendam. E a reputação é esse colchão de amortecimento que vai fazer o público entender a instituição ou a pessoa naquele momento. E também porque nós nos relacionamos com toda a sociedade, não só com nossos clientes mais próximos ou stakeholders mais próximos. E na hora da decisão é importante ter a presença reputacional próxima das pessoas. Na Critério, a gente faz a seguinte análise. O que é a reputação? É o resultado de uma relação de 3 ângulos. O primeiro é quem eu sou, o que é aquela instituição, o que é aferível, o que é comprovável, o que no jornalismo a gente pode dizer que é evidente, que tem evidências. O segundo lado é quem eu digo que sou. Como eu me represento, como eu represento essa instituição. Normalmente há dissonâncias, porque às vezes as pessoas não querem falar tanto sobre o que faz, ou fala mais, ou menos, ou ainda com ruídos. Mas a reputação está no terceiro lado. É como as pessoas pensam que a gente é, entendem que a gente é. E o ideal é que esses 3 lados estejam próximos, juntos. E não podemos dizer, não existe aquela possibilidade de dizer que eu fui mal entendido. É mais ou menos assim como o Alan Patrick dizer que errou o pênalti porque a trave não entendeu para onde ela tinha que ir. Tá? Eu vi quem sorriu e quem ficou de cabeça baixa aqui, para entender quem torceu para quem aqui. Né? É aí que faz a diferença. A nossa comunicação, como a gente se expressa, tem que ser o mais leal, o mais próximo, o mais justo com o que nós queremos comunicar. Por isso, quando a gente esteve aqui em Caxias do Sul, a gente ficou conversando que, ao longo do tempo, uma série de situações foram observadas na história da comunicação, de como Caxias do Sul é representada, e a gente percebeu o seguinte. Primeiro, é uma grande cidade. É uma região que produz, é uma região próspera, e no meu inconsciente, minha geração eu sou baby boomer, óbvio, né? Eu lembro com muito carinho, quando eu fiquei orgulhoso lá em Santa Maria, de ver a TV em cores ser inaugurada aqui em Caxias do Sul. Depois, como jornalista de televisão, o meu orgulho. Como professor universitário, para contar a história disso, contar a história política, tecnológica. Isso estava no meu imaginário. E eu descobri que isso já não está no imaginário das gerações seguintes e que é o que nós precisamos recuperar. Por isso, a gente sabe que, será que a gente está sendo protagonistas? Esta sala aqui sabe que sim. Mas fora daqui, no Estado, no país, onde estão aquelas relações que a gente precisa para manter o nosso protagonismo? Será que a gente está sabendo disso? Será que essa terra que é
rica, que é populosa, que valoriza suas tradições, é percebida fora daqui dessa maneira? Será que a gente está conseguindo estabelecer uma comunicação forte, uma marca forte? A gente saiu aqui da reunião com a diretoria da SIC pensando nisso. Como ao longo do tempo o externo foi se afastando. E nessa conversa toda a gente falava sobre essa situação, e evidentemente que o Eg Baldasso, que é serrano aqui, né, a indignação dele era terrível por causa disso. Ele foi se indignando e ele foi falando que eu acho melhor... Pode passar o microfone para o Eg ali, por gentileza? Porque a indignação do Eg é uma indignação de serrano, que é mais legítima que a minha. Posso falar da minha indignação, César? Senhoras e senhores, boa tarde já, o presidente Celestino, o prefeito Adiló, a Marisol, em nome de vocês, cumprimento a todos, porque sim, essa indignação que o César se refere, eu tenho certeza que não é minha, pode não ser de todos, mas da ampla maioria de todos nós, eu tenho certeza absoluta que é. Porque Caxias do Sul, há 150 anos, se falando de italianos, mas há 180, 200 anos, falando até de outros povos anteriores, é receptiva, é acolhedora. Agora, na rodoviária de Caxias do Sul, no aeroporto de Caxias do Sul, entrando pela van ou lá pela Rota do Sol, por qualquer lugar, agora, nesse exato momento, tem alguém chegando. Tem uma família, tem um trabalhador, um empreendedor, um investidor. A todo momento as pessoas chegam a Caxias do Sul. E a gente tem que ouvir, em vários lugares, com interesses às vezes nem tão claros, que somos hostis, que somos pouco acolhedores, que não queremos que as pessoas cheguem aqui. Como que um lugar que recebe gente a todo momento, há tanto tempo, carrega esse rótulo ainda? E essa dor, como farroupilhense que sou, formado pela UX aqui em Caxias, frequentando aqui a SICS, inclusive durante muitos anos como jornalista, entrevistando muitos empresários e lideranças, essa dor foi transportada para esse projeto, e é por isso que a gente está aqui, inclusive, César, num dia como hoje, num dia tão especial, porque daqui a alguns anos a gente vai responder o dia de hoje. A gente vai responder essa falsa hostilidade que nos carregam e nos rotulam, mostrando tudo o que a gente tem. Afinal, hoje, 50%, 60%, 70% das pessoas que vivem aqui nem caxienses são. Se pularmos uma geração, então, os pais dessa geração atual, mais ainda o percentual de quem veio de fora. Portanto, essa indignação ela é justa, por mais que eu fale por mim mesmo, mas ela é um dos pilares desse projeto, que além de comunicar para fora, de mostrar o quanto sim somos receptivos e acolhedores, também precisamos e vamos falar para dentro, para nós mesmos, caxienses, serranos, o nosso orgulho, parar definitivamente de falar dos problemas aos quatro ventos e das qualidades dentro de casa, inverter esse jogo, falar para os jovens. Eu vejo aqui inclusive o Luciano Balém, da Fundação Marco Polo, te cumprimentando, Luciano. Conversávamos semana passada falando de quem que nós estamos falando, para quais gerações. Os sonhos nossos são os desses jovens, trazê-los para toda essa percepção nossa do quanto Caxias precisa e vai se comunicar a partir disso. A indignação é longa e se eu continuar, eu vou tomar o teu lugar, César, portanto, segue com a sua indignação daí. Então, aí foram alguns minutos, foram 2 horas até Porto Alegre com o Eg falando isso, né? 2 horas. Aí, no dia seguinte, ele reuniu os outros serranos, os caxienses do escritório, que é a Gabriela Braz, que estaria com a gente aqui hoje, e o juventudista fanático, Matheus Frisso, e os três multiplicaram essa indignação, e daí surgiu a ideia de fazermos esse projeto, que é trazer... com a nossa colaborar para que um trabalho de marca de Caxias do Sul, de place branding, né? Place branding, para delírio do pessoal do marketing, né? Do anglicismos, é a marca de um lugar, é aquilo que faz a diferença. E olha só como tem casos interessantes, daí a gente foi buscar junto com a nossa equipe. O primeiro e o mais impressionante é Detroit. Vocês lembram que Detroit era a capital mundial do automóvel? Aí, quando veio a crise dos automóveis, ela virou um cemitério, virou
um cemitério de prédios abandonados de uma cidade que era associada à decadência. Ela deu uma virada e lançou uma campanha America's Great Comeback City, ou seja, o melhor retorno, uma cidade que deu a virada em cima do seu próprio destino. E passou a se posicionar com outros negócios e demonstrar a vitalidade e o empreendedorismo em outras áreas além do automóvel, que era como ela era percebida. O outro, aliás, sei que a Fundação Marco Polo está fazendo um trabalho interessante de estudo deste caso, que é o caso de Medellín, que também era uma cidade conhecida por sua violência, por ser inóspita. E também Medellín se reposicionou e se comunica com uma cidade que está reposicionada. Outro case que também nos impressiona, e esse nos diz mais respeito, é o caso de Joinville. Joinville, há 15 anos, tinha um destaque econômico menor que esta cidade aqui. E hoje ela é a quarta economia da região sul e se reposiciona como uma cidade para as pessoas, principalmente com eventos, como a gente conhece, o Festival Internacional de Balé, a conexão com o Balé Bolshoi, né? E a gente conversava aqui junto com a Soraya que eles inventaram uma situação para se projetar no mundo. Caxias não precisa disso, porque tem várias coisas que acontecem aqui que já são uma conexão com a cultura do Rio Grande, do Brasil e com o mundo. Então, vejam só como esse reposicionamento tem um alto impacto. Tá? Então, esses são 3 de vários cases, eu separei 3 aqui, que a gente estudou para comparar com Caxias do Sul. Tá? E, dentro disso, o nosso projeto se propõe a ajudar Caxias a construir uma imagem proporcional à relevância da cidade. Na Critério, a gente costuma dizer que a gente não conta histórias se elas não estão construídas. Somos jornalistas. O que a gente procura é fortalecer essas histórias. E Caxias tem histórias para contar, até muito maior do que aqueles exemplos que eu contei antes. Né? E os nossos 3 objetivos são impulsionar a cidade para atrair turistas e investidores, atrair cérebros, atrair pessoas que venham contribuir aqui com sua experiência, com sua formação, com uma visão de futuro, e principalmente para fortalecer o orgulho dos próprios caxienses, né? E não faltam razões para isso, né? A gente estava vindo para cá, como eu sou jornalista, prefeito, eu vou lhe furar aqui, né? A gente se orgulhava, na nossa conversa anterior, de Caxias ser, entre os estados do Sul, a 3ª cidade, atrás apenas de Curitiba e Porto Alegre, da cidade que conseguiu agilizar os processos de produção na relação com o poder público. E a gente tem que se orgulhar disso. Se a gente fosse a 20ª, a gente estava... puxa vida, temos que melhorar, mas somos a 3ª, com 3 cidades que trabalharam bastante para isso. Então, a gente precisa comemorar. E eu queria propor que isso já fosse um motivo de aplauso para Caxias do Sul. Porque estamos num ambiente empresarial e a gente sabe bem como a burocracia pode travar o desenvolvimento e o investimento. Então, esses 3 itens. Na primeira etapa, são 2 etapas, na fase 1, a gente vai estar fazendo pesquisa e diagnóstico, a definição de identidade e posicionamento, desenvolvendo uma identidade visual que seja adequada ao projeto e elaborando uma pesquisa parceria com a UX. Aliás, nós da Critério temos uma relação, né, reitor, que muito nos honra com a presença aqui, porque a nossa sede aqui em Caxias do Sul é dentro do Tecnopuc, que é um Tecnoux, que é um ambiente que fortalece a inovação, que nos integra a um dos principais polos de desenvolvimento do Brasil, que, aliás,
foi onde houve o maior registro de patentes do ano passado, tá? Que é um grande orgulho para o Estado e principalmente para Caxias do Sul. No segunda etapa, que é a de implementação e engajamento, nós vamos estabelecer a nossa estratégia, exercer a estratégia de comunicação e engajamento, lançar a marca e fortalecer a reputação. A gente imagina que serão 2 ciclos, pelo menos de 1 ano, para cada uma dessas etapas. Construir e manter a imagem, a reputação, é uma construção. É colocar solidamente tijolos numa construção. Isso tem que ser feito com persistência. Qual a nossa função nessa tarefa da Critério? Primeiro, a partir da nossa operação em Caxias, aqui é zelar para a agenda de implementação. Manter uma consultoria de gerenciamento do projeto. A gestão estratégica de reputação durante esse projeto. Apoio da mobilização e integração dos grupos envolvidos, né, todos os stakeholders. Integração da SIC com as outras instituições para fomento do projeto. Relações institucionais e governamentais ligadas ao projeto. Realização de encontros de formação e alinhamento, incluindo workshops de comunicação, com todos os associados da SIC. É importante que a gente saiba que já tem algumas instituições plenamente engajadas, como a Câmara como a SIC, obviamente, como o CDL de Caxias do Sul, Sicredi Pioneira, Cimex, Sindgêneros, Sindlojas, UX, e, é claro, com apoio importante, relevante e engajamento do poder público, a quem a gente agradece, inclusive, a presença do prefeito aqui. Essa governança, desenvolvida a partir da inspiração da SIC, é muito clara, e a gente deixou mapeada, inspirada. A nossa função é de gestão do projeto a partir da inspiração do direcionamento estratégico da SIC, alinhado com os propósitos dos apoiadores e dos demais envolvidos no projeto. O que nós fizemos até agora? A primeira, nós fizemos uma avaliação da identidade e da narrativa. Vocês lembram do nosso triângulo, né? É um diagnóstico de como nós somos, as evidências que a gente tem e como a gente está narrando. Uma avaliação preliminar do impacto e da relevância nos públicos que a gente acha adequado. Reconhecimento interno e externo da marca de Caxias do Sul. E o engajamento e a participação. Como é que a gente está fazendo isso? A gente já fez até agora 30 entrevistas preliminares com lideranças, fizemos workshops, 2 aqui na SIC, com lideranças e com a contribuição de empresários, líderes, que nos passaram uma série de impressões, percepções, inquietações e indignações, a exemplo do meu querido colega Henrique Baldasso. Todos esses encontros fortaleceram a nossa percepção inicial e robusteceram as normativas do nosso projeto. E, a partir daí, a gente já teve alguns insights, divido com vocês, provavelmente alguns de vocês reconheçam algumas frases que estão aqui, porque foram ditas pelas pessoas, algumas que estão aqui, e fizeram parte desses workshops. São constatações, né? Essa é uma terra que te dá oportunidades. Aqui, quem quiser e for atrás, consegue. Caxias é uma cidade organizada, limpa, com qualidade de vida. Mas o nosso povo é exigente, não é, prefeito? O que às vezes nos faz achar que nada é bom o suficiente. Sempre vendemos a imagem de que Caxias só pensa em trabalho, que não tem cultura, lazer, turismo. Está na hora de mudar isso. A gente é muito eficiente, muito bom em fazer,
mas sonha pouco com a comunidade, como comunidade. E isso tem nos impedido de promover grandes transformações. O que eu vejo muito quando participo de reuniões fora é que o pessoal considera Caxias uma ilha. É tudo deles e nada dos outros. E, por último, aqui na mesa está todo mundo junto. Ali fora é cada um por si. Nunca foi tão importante a união, nunca foi tão importante o alinhamento de discursos e práticas. E é como a gente pretende auxiliar a SIC e esse projeto tão importante e relevante, né? E por isso que nós estamos muito felizes de poder colaborar nesse momento de impulso e de reconhecimento das qualidades de Caxias do Sul e com isso, continuar atraindo talentos, investimentos e manter os nossos cérebros aqui em Caxias do Sul. Muito obrigado. Agradecemos pela apresentação e convidamos ao palco o prefeito de Caxias do Sul, Adilode Domênico, para o uso da palavra. Muito boa tarde a todos. Saudar o presidente Celestino, em nome dele, saudar todas as lideranças empresariais que aqui estão presentes. Saudar a vereadora Marisol, que representa aqui o Poder Legislativo, e o nosso palestrante, César. Obrigado pela sua visão, dedicação e explanação aqui. Realmente, o que o senhor colocou faz muito sentido. O caxiense, ele costuma usar a régua alta na cobrança, na exigência. Isso é bom, mas nós precisamos catalisar isso em favor da cidade. E nós temos uma minoria barulhenta que, quando quer atacar alguma questão política, especialmente o prefeito, a administração, esquece, foca o alvo errado e bate na cidade, critica a cidade. E isso nós precisamos virar esse jogo, porque essa aqui é uma cidade maravilhosa, uma cidade acolhedora. Nós recebemos hoje, em média, 45, 50 nacionalidades diferentes por ano, e todos são bem acolhidos. Nós fazemos de 50 a 100 cartão SUS por semana. Depois que fechou o período de matrícula na rede municipal, olha, depois que fechou, uma verdadeira multidão, uma movimentação enorme de pessoas buscando vaga na escola pública por várias questões, nós tivemos o ingresso de mais 2.000 alunos, depois que fechou o período das matrículas. 2.000 alunos. Nós temos hoje mais de 20% em algumas escolas de estrangeiros que não falam a nossa língua, que nós precisamos dar esse suporte. Então, tem muita coisa boa. O vice-prefeito Nespolo vai a São Paulo, quarta-feira, que eu não posso estar, receber o prêmio Diamante entre as 5 cidades mais destacadas do país, que vão ser premiadas 5, né? E nós aqui tivemos agora, essa semana, o destaque que o senhor bem colocou aí, né? O 3º município em melhor funcionamento da máquina pública. Isso é um ranking super conhecido no Brasil inteiro. Estamos atrás de Curitiba e Porto Alegre. Poxa, Curitiba é exemplo em muita coisa. Eu cansei de ir lá copiar coisas quando eu era presidente da Codeca, porque Curitiba realmente é um exemplo. Agora, nós estarmos em 3º, é isso que a gente tem que festejar. Eu não me importo de olhar para trás e comparar, nós éramos a 20ª, hoje estamos em 3º. Não, cada um fez o possível. Nós temos que festejar que hoje já estamos em 3º e a 6ª na região sul, como destaque entre todos os municípios. Também nós temos amanhã, às 11 horas, um esforço para apresentar o novo edital da Maesa, que eu acredito que agora vai despertar interesse.
Conseguimos do IFAI autorização para cobrir a Praça das Feiras, que vai ser um espaço de permanente atuações ali de feira, de eventos. Né? A Praça da Estação Féria, que está virando um local aprazível, que vai fazer parte do cenário de São Pelegrino, que por si só é um cartão postal, o bairro de São Pelegrino. Nós estamos em parceria com o Cindy Lojas CDL, nos organizando para começar amanhã a montagem do Natal Luz. Deve começar amanhã, presidente Celestino, a montagem do monumento aos 150 anos da imigração, a quem a gente agradece essa iniciativa. Nós tivemos reunião quinta-feira com o DENIT para ver a questão do viaduto da BR com a perimetral. Eles estão fazendo os últimos ajustes, já tem recurso garantido. Hoje à tarde, a reunião com o governador, agora às 2h, é para nós definirmos a passagem de nível por baixo da RS para ingressar no Desvio Risso, bairro que está recebendo a maior obra do município, 40 milhões, para repaginar e fazer toda a infraestrutura do Desvio Risso, que só tem 32 municípios com população maior do que o bairro Desvio Risso e que tinha um acesso extremamente precário. Conquistamos a Policlínica recentemente, entre todas as ações da saúde, e estamos sendo muito bombardeados pela questão da saúde, porque a gente não consegue transmitir e valorizar o quanto a gente faz de bom nesta área. Então, fica saindo em destaque aquilo que a gente não faz. O aeroporto, depois de muitas idas e vindas, tivemos agora a aprovação definitiva do levantamento que nos exigiram, depois de todo o licenciamento feito, um novo levantamento para suspeita de sítio arqueológico. Tivemos que refazer toda a verificação de 50 e 50 metros, quando da elaboração do projeto e licenciamento foi de 100 em 100 metros. Mas estamos vencendo tudo isso, orçamento garantido. Em nenhum momento Caxias perdeu o recurso para o aeroporto, porque foi assinado pelo governo Guerra em 2017, e nós estamos renovando agora até 2029, mas nós pretendemos gastar logo isso aí, investir logo no aeroporto. E também negociação para que a Infraero assuma o Hugo Cantejani, porque precisa de investimentos pesados. Ele subiu de categoria, e por isso ele recebeu vários apontamentos da ANAC, porque quando sobe de categoria tem que fazer investimentos pesados. E aí o que muitos agentes se apegam? Ah, tem apontamento da ANAC, mas que bom que tem apontamento da ANAC, porque subimos de categoria, senão estaria tudo sendo encaminhado. Então, César, fico muito feliz com a iniciativa. Acima de tudo, cumprimentar a SIC, empresariado, que é isso que nós precisamos, Celestino. E a gente tem a humildade de dizer que precisamos da ajuda. O município sozinho não vence. Tem uma visão muito interna, nós precisamos de vocês que têm a visão de fora. E eu, rapidamente, só o que eu vi aqui, César, da percepção de vocês, eu arrisco dizer que vai ser um grande feito para Caxias, porque vocês pegaram na veia muitas das coisas que a gente percebe e que, por vezes, precisam ser fortalecidas. Então, cumprimentos. Celestino, da nossa parte, eu tenho certeza do Poder Legislativo também, seremos grandes parceiros, e é isso que a cidade precisa. A cidade é de todos nós, não tem que ser compromisso só do prefeito, do presidente da Câmara da Indústria, temos que fazer junto, e nós seremos parceiros. A gente não está preocupado de quem é a autoria, nós estamos preocupados quem vai desfrutar o resultado, é isso que nos interessa. Muito obrigado, estamos juntos. Agradecemos as palavras do prefeito e convidamos agora a vereadora Marisol Santos para seu pronunciamento. Oi, gente, boa tarde para todo mundo. O presidente mandou. Vamos lá, bora. Presidente Celestino, meu querido e eterno chefe, César Freitas, ao nosso prefeito Adilade Domênico, a todos que estão conosco hoje. Em nome do Poder Legislativo, eu tenho certeza desse trabalho, que será incrível, porque nós, jornalistas, né, César, acreditamos tanto na questão dessa informação com propósito, dessa questão da gente ter base efetiva, né?
EG, Soraya, enfim, o quanto a gente entende isso importante. Então, eu tenho certeza absoluta que esse é um projeto que vem para contribuir muito com a nossa cidade, e quero parabenizar aqui a SIC por esse olhar sensível também, por ter aceito essa ideia, por ter encarado mais uma vez, mais um dos grandes projetos, e a gente sabe, ao longo dos anos, o quanto a Câmara de Indústria, Comércio e Serviços aqui da nossa cidade tem sido parceira, tem sido relevante e até mais do que isso, tem sido decisiva para as mudanças importantes da nossa cidade, da nossa comunidade. E eu queria dizer, presidente Louro, aos ex-presidentes, à turma do conselho, aos atuais vice-presidentes também, a todos que estão aqui, um agradecimento especial ao quanto a gente aprende aqui, nas RAs da SIC. Porque eu ouvi falar aqui sobre algo que esses dias Daniel Eli teve aqui, falando sobre escassez e abundância. Sobre a nossa mudança de pensamento do não sou só eu, mas é o todo mundo, só vai funcionar quando a gente se unir. Eu estava ouvindo César e lembrei da Fernanda Fonseca, que esteve aqui esses dias e que nos falou tão bem sobre a questão da necessidade de uma marca, de um legado, da gente mostrar efetivamente o que é a cidade. Então, eu tenho certeza absoluta que a SIC, por meio da RA e por meio de todos os movimentos, das diretorias, dos núcleos, enfim, de tudo isso, quanto vocês têm sido relevantes para a formação de uma cidade melhor. E o mais legal disso tudo, César Freitas, é pensar que a gente precisa de alguém que nos ajude a organizar isso tudo, que é onde eu acho que a Critério está entrando com esse projeto que é sensacional. Porque nós sabemos da nossa cidade, da nossa competência, dos nossos potenciais, mas será que efetivamente nós mesmos, como meia-culpa, o quanto a gente leva isso adiante? Outro dia, sentei numa mesa depois de uma aula com um professor que não era daqui, e os meus colegas de aula sugeriram a ele falou que gostaria muito, que tinha ouvido falar que na Serra tinha excelentes cafés coloniais, e ele gostaria muito de conhecer. E o meu colega disse, claro, vá a Gramado amanhã. Eu disse, não, vá a Caxias, fica aqui com a gente. Tem o Colônia Clérin, tem o Família Pese, tem agora lá no Parque de Eventos da Festa da Uva. O quanto a gente tem feito isso todos os dias. E eu falo isso hoje como legisladora, como cidadã caxiense que não nasceu em Caxias, mas que ama essa cidade acima de qualquer coisa e vai fazer todo o possível para contribuir, inclusive com esse projeto, que eu tenho certeza absoluta que vai mudar a nossa cidade. Obrigada. Agradecemos as palavras da Marisol Santos. E agora convidamos o presidente da SIC para a condução das perguntas, acompanhado pelo palestrante César Freitas. César, muito obrigado pela síntese que você fez de todo esse tema, e registrar aqui que a indignação do EIC, de todo o time da Critério, valeu. Ela foi, quem sabe, a semente, né, Ig? Só indignação por indignação não basta, né? Precisa de indignação com ação. Nós estamos aqui fazendo uma ação concreta, não tenho nenhuma dúvida que nós vamos colher frutos num futuro muito próximo. Eu tenho inscrito aqui para a primeira pergunta já o Luciano Balém, lá da Fundação Marco Polo. Cadê o Luciano? Ah, tá aqui. Bom dia, Luciano. Bom dia. Muito bem. Eu fui inscrito, não me inscrevi, mas vou aproveitar o convite. Eu queria fazer um convite a todos, então, que a gente comece a usar um vocabulário mais positivo. Primeiro, porque a palavra indignação, ela é o contrário do que é digno. E a nossa cidade ela é muito digna. Então, vamos usar assim que a gente deseja melhoras. Assim, cada um escolhe uma palavra bonita para esses nossos desejos. E eu fui provocado aqui a contar para vocês um pouquinho. Foi citado o caso de Medellín. Medellín é uma cidade que há 20 anos era a cidade mais violenta do mundo. Estivemos a Adri, que trabalha comigo na Marco Polo, Neide, professora Neide da UX, Sandro, Padilha, tem mais alguém aqui? Não consigo, esteve com a gente. Enfim, foram 3 missões até hoje. E o que nós temos para contar para vocês é assim,
nunca passaria pela ideia de ninguém dizer vamos nos espelhar em Medellín, ou que seria um exemplo, né? Mas Medellín, entre 2002 e 2004, perdeu 2.000 jovens, então praticamente 20 jovens por dia assassinados. E hoje é uma cidade que é a mais tecnológica desse continente. É a cidade que, depois de formar 30.000 jovens em tecnologia da informação em 12 anos, é uma cidade que hoje tem, eu vou enumerar, escritórios centrais para a América Latina: Spotify, Rappi, Amazon, IBM, HP, e faltou um, daqui a pouco eu lembro, e iFood. É uma cidade que escolheu gerar oportunidades para os seus jovens. Então, a Fundação Marco Polo e outras instituições, a gente, no dia 28 e 29 de outubro, vai fazer mais um simpósio que chama O Futuro que Queremos. E eu penso que essa iniciativa aqui, capitaneada pela SIC, ela dialoga muito com o que nós estamos trabalhando, que é a gente tem que reposicionar a cidade, mas também temos que fazer um trabalho interno, né? O professor Gronholz, no seu livro Marketing de Serviço, se eu não me engano, um finlandês, lá, isso quando eu estudava na faculdade, sei lá que ano, mas eu estudei esse livro e ele falava sempre que a promessa tem que ser cumprida, porque se a gente posicionar a cidade e as pessoas vierem com uma expectativa, ou nós mesmos tivermos essa expectativa e ela se não se realizar, isso vai nos deixando, vai fazendo com que a gente perca a energia. Então, parabéns, mas o nosso papel como cidade, e eu aproveito citando, já falei isso para o prefeito Adiló, nós, caxienses, caímos numa armadilha que é achar que pago meus impostos e o Adiló que resolva. Né? Falei isso já, ele nem fica bravo comigo, né, Adiló? Porque a gente caiu nessa armadilha. A cidade é responsabilidade de todos que escolheram ficar nela ou vir para ela. Então, a cidade é responsabilidade de todos nós. É isso. Obrigado, Luciano. Eu assino junto com o relator, né? A cidade é de todos nós, né? Talvez nas últimas décadas tenha nos feito acreditar que política é algo feio, né, prefeito? Vereadora Marisol? É feio a gente se envolver em política. E ao contrário, se a gente não estiver na política, se as nossas ideias não estiverem lá, se nós não estivermos em Brasília ocupando o nosso espaço, o nosso protagonismo, alguém estará lá. Alguém o fará, né, César? Eu queria que tu pudesse traçar um paralelo. Eu vi algumas insights durante a tua apresentação, que é formar conceitos mínimos de consenso, né? Pontos de consenso mínimos, e a partir daí evoluir. E eu queria que tu traçasses um paralelo com tudo aquilo que aconteceu com o Rio Grande do Sul nos últimos, vamos deixar por 50 anos, para que não fique ao abrigo do governo A, B, C ou D, ou seja, são décadas de um verdadeiro ranço que a gente carrega junto conosco, né? Se alguém tem uma ideia, tem algum ou alguns caranguejos destruindo essa ideia, de modo que a cada 4, 5, 6 ou 8 anos, a gente recomeça todo o projeto novamente, ou seja, é um incansável processo de recomeçar. O que a gente tem em paralelo dessa ideia de recomeçar o tempo todo com esse projeto que nós estamos propondo aqui? Presidente, isso dialoga, inclusive, com essa questão que se falou de política, né? Nos últimos tempos, parece que política é dialogar só com quem pensa igual a mim, quando, na verdade, a diversidade é que faz o mundo andar, né? Então, mesmo na diversidade, há pontos em comum, que é aquela ponta do vetor que orienta a comunidade. E uma das nossas tarefas, junto com os pesquisadores da Universidade de Caxias, é buscar esses pontos que são convergentes. São esses pontos que vão transcender o hoje e vão apontar para o futuro, né? E isso também exige um exercício de todos nós, né? De entender que
há objetivos que não são meus, mas que tem alguns que são de todos. E para esses a gente precisa focar e colocar todos os nossos esforços. Isso também é um exercício de tolerância e diversidade, tá? Como é uma comunidade. E, felizmente, as comunidades são diversas. Esse vai ser o primeiro exercício. Entender o que é comum e o que faz diferença para a comunidade, independente das divergências que sempre devem haver, né? Muito bem. César, chegamos ao final, então, da nossa conversa de hoje. Fica aqui o espaço para as tuas considerações finais e o fechamento da tua fala. Um imenso orgulho e um senso de responsabilidade, né? Porque estamos falando das principais cidades do Brasil e receber essa missão da SIC, da comunidade de Caxias, para contar essas histórias e potencializar, aproveitando a nossa expertise, é um exercício de muita humildade, presidente, porque é algo que nos torna muito dignos, que nos torna muito honrados. Esperamos corresponder e fazer com que a Caxias do Sul seja aquela que eu via brilhar na TV em cores, na primeira transmissão, e que transmitia a imagem de inovação, de futuro e de prosperidade de um povo acolhedor e alegre. Mas não só isso, um povo que pensa no futuro, que investe em talento e que pensa em construir para todo o Rio Grande do Sul e para o Brasil. Muito bem. De parte da SIC, César e todo o time Critério, vocês têm a nossa confiança e a nossa gratidão por ter nos escolhido para aportar esse projeto, né, para aportar essa ideia. E, sem dúvida alguma, a gente está dando o pontapé inicial hoje de uma história bonita, de uma construção ampla e que vai ter um efeito, com certeza, para as próximas gerações, quem sabe. Nós precisamos, eu tenho me repetido nisso, nós precisamos parar de perder inteligências, perder cérebros, perder conhecimento. Nós precisamos atrair esses talentos para cá, além de reter os que nós já temos. E também um agradecimento muito especial aos parceiros que já se engajaram no projeto, a todos aqueles que vão se engajar e que tiverem a intenção, a vontade de se somar com ideias, com conhecimento, com dinamismo, para que a gente possa chegar não ao meu consenso, ao consenso da equipe da Critério ou de qualquer um dos parceiros, mas ao melhor consenso para a cidade de Caxias do Sul. Pessoal, muito obrigado, uma ótima e produtiva semana a todos e até a próxima segunda-feira. Obrigado. O Banrisul está chegando aos 100 anos e segue se adaptando aos novos tempos, mas sem perder o que nos torna únicos: o compromisso com o crescimento da nossa gente. É por isso que entendemos quando um cliente quer um aplicativo na palma da mão ou uma conversa olho no olho. Estaremos sempre ao teu lado, entendendo que cada cliente é único, assim como o nosso banco. O Banrisul é um banco único, porque te entende. Cuidar da sua saúde vai muito além da consulta, do diagnóstico, do tratamento. Cuidar de você é nos emocionarmos juntos, é escutarmos uns aos outros, é estarmos conectados onde você estiver. É criarmos uma relação de confiança. É contarmos sempre que precisarmos. A saúde nos mantém lado a lado. O cuidado nos torna parte do todo. Círculo Saúde. O bem-estar nos aproxima. Fazer jornalismo e entretenimento que conectam os gaúchos e contribuem para uma vida melhor. Nenhuma outra empresa dá tanta atenção às coisas da nossa terra e ao dia a dia do nosso povo. Todos os dias informamos, debatemos e repercutimos episódios e fatos importantes do Estado. A RBS quer ser uma arena, dar voz, ser o grande talk tank de temas importantes para o nosso Estado. Queremos trazer assuntos relevantes para as nossas comunidades. Trabalho, educação, inovação e empreendedorismo. E assim construir conexões positivas que impulsionam a evolução.
E na busca por relevância e conexão com o público, o papel dos jornalistas e comunicadores é cada dia mais importante. Queremos ter as vozes mais relevantes e, para isso, estamos abertos a parcerias e novos modelos de atuação. A partir do humor e da música, levamos leveza e diversão para o público na programação da rádio e da televisão. A maioria dos grandes eventos que vêm ao estado são realizados com a RBS, tanto na promoção quanto na produção. Com a Globo, temos em nossa grade os melhores programas de jornalismo e de entretenimento, com as maiores audiências do país. Há 4 anos lançamos GZH, que hoje conta com mais de 100 mil assinantes. E a meta para o futuro é audaciosa. Queremos aumentar a carteira de assinantes digitais em 50% nos próximos 3 anos e amplificar a atuação de todo o nosso portfólio digital, principalmente no esporte e no entretenimento. Interativo e segmentado. O rádio é sempre atual, é instantâneo, é móvel e pode ser consumido em qualquer lugar. Otimista com a TV aberta no Brasil, a RBS está atenta ao avanço pós-TV digital HD, que prevê tecnologias para personalizar conteúdo, direcionar a publicidade e trazer ainda mais funcionalidades e qualidade. A evolução dos aparelhos de televisão vai acelerar o surgimento de novidades. E pode ter certeza, vamos acompanhar essa transformação. A força da RBS no mercado publicitário reflete nossa forte relação com os gaúchos. Queremos ser parceiro de negócios das marcas que atuam em nosso estado. Acompanhamos a evolução. Combinamos novas ferramentas com a tradição e a liderança dos nossos ativos. Simplificamos as decisões e, com a nossa visão 360, entregamos mais do que se espera de um veículo de comunicação. E tudo isso só é possível graças às nossas pessoas. Quem trabalha na RBS acredita na comunicação e na diferença que ela faz, seja nos negócios dos clientes, seja na evolução da sociedade. São as pessoas que fazem a RBS ser a RBS. Vai na praia, casa, campo, com Marcopolo já sou pronto. É acessível, eu te garanto. Chega junto, é o nosso encontro. Próxima exposição, quem sabe aquele jogão. Com Marcopolo, meu irmão conectado, eu não fico na mão. Estudar ou trabalhar, passar de volta pro lar. A Marcopolo estará lá, com segurança vou chegar. Brasil e mundo afora, confiando a toda hora. Minha passagem vou pegando, de Marcopolo já tô chegando. Embarque com a Marcopolo. Somos muitos e múltiplos, em vários cantos do Brasil e do mundo. Com paixão por trilhar novos caminhos, inspiramos e mobilizamos sonhos e pessoas, inovando e criando soluções para os desafios todos os dias. Vamos em busca de uma prosperidade compartilhada, que respeita nossas relações com o planeta e com as pessoas, que sempre tem espaço para mais. Uma nova ideia, um novo produto, um novo serviço, que cria um futuro sustentável em conjunto com um novo jeito de pensar e fazer a mobilidade. Somos formados por gente que sabe que em um mundo tão dinâmico como o nosso, manter-se em movimento é fundamental. É assim que seguimos, com apetite pelo amanhã e muita coragem para viver o futuro. Incansáveis, inquietos, evoluindo para conectar pessoas e riquezas, gerando prosperidade. As empresas Randon agora são Randon Corp. E eu conto com o Sicredi o tempo inteiro, nesse Brasil que eu amei desde guri. Cooperar e prosperar com esse parceiro é contar com quem tá sempre aqui. É contar com quem tá sempre aqui. Somos do Sul, somos do Brasil. Sicredi é ter com quem contar.
sorte. Deu certo, papai? Deu certo, filha. O crédito que gera o desenvolvimento transforma a vida de milhares de famílias. BRDE. É muito bom poder olhar para trás e ver de onde veio o meu resultado. A certeza de eu ter sido preparada para estar onde estou reforça que fiz a escolha certa. O dia em que descobri que poderia aprender tantas coisas novas. A satisfação de vivenciar projetos únicos que marcaram para sempre meu caminho. Quando me foi apresentado o futuro. Saber que meu aprendizado me ajudou a me tornar uma cidadã responsável com a sociedade, indo além dos livros didáticos. Eu era agricultora, porque ele era pedreiro, ferreiro, e nós fomos morar para nossa casinha. Então eu disse assim, o que eu vou fazer? Eu vou virar essa terra. Ali eu comecei a plantar em volta da casa e ele trabalhando, né, de pedreiro. Eu já tinha os 6 filhos. Plantava, vendia, fazia chimia, fazia pão, fazia tudo um pouco para vender, fazia sabão. Botemos ali uma bodeguinha assim, bem simplesinha. Nem interesse de fazer um mercado, aquilo estava só para dar um dinheirinho a mais na família, né? Ao longo dos anos, o Super Andreassa estabelece relações próximas e duradouras com clientes, funcionários e fornecedores. Expande os negócios na região e se consolida como uma das principais redes supermercadistas do sul do Brasil. O Grupo Andreassa cresceu junto à região, ao lado das pessoas. No decorrer do caminho, reunimos sonhos, multiplicamos conquistas. Somos hoje mais de 40 lojas e 4.000 funcionários, que atendem em média 50 mil clientes por dia, consolidados em 3 marcas: Supermercados Andreassa, Super Vantajão e Vantajão Atacado. Chegamos até aqui unidos pelo trabalho e uma certeza: nosso grande propósito é proporcionar uma vida melhor para todas as famílias. Jamais eu plantei aquelas pequenas plantas que deu produto pensando numa coisa tão bonita que é hoje.